Descubra o incrível segredo que, expondo a verdade, transformou minha relação com a neta. Ana olhava pela janela de sua casa aconchegante em um pequeno bairro do Rio de Janeiro, enquanto as memórias de risadas e abraços com sua neta, Clara, dançavam em sua mente. Mas, nos últimos meses, a atmosfera entre as duas parecia uma tempestade prestes a explodir. Clara, com seus 16 anos, havia se tornado uma verdadeira estranha. As conversas antes calorosas agora eram apenas ecos distantes de uma conexão que se esvaía como areia entre os dedos. O coração de Ana apertava ao lembrar da curiosidade inocente da neta, que com um brilho nos olhos sempre pedia para ouvir histórias sobre o avô, Miguel. Hoje, no entanto, a cena era outra. Ranzinza e distante, Clara preferia a tela do celular ao calor do colo da avó. Ana suspirou fundo, sentindo a angústia se instalar sob seu peito. O que tinha mudado? O que poderia fazer para resgatar aquela ligação? Envolta em seus pensamentos, Ana resolveu fazer um mergulho em suas memórias, e ao abrir o armário empoeirado, se deparou com uma caixa antiga. Dentro dela, cada carta e recorte eram como pequenas chamas que iluminavam a história de amor e luta de Miguel. Suas palavras deixavam transparecer um homem forte e determinado, que nunca desistiu mesmo diante das dificuldades. Enquanto folheava aquelas páginas amareladas, lágrimas escorriam de seus olhos. Esse é o legado que Clara precisa conhecer, pensou Ana, decidindo montar um álbum especial que revelasse o verdadeiro Miguel, um homem que acreditava que família era tudo. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana sonhava com o dia em que poderia apresentar o álbum a Clara, imaginando sua neta maravilhada ao descobrir a coragem e a alma de seu avô. Porém, ao entregar o álbum, o que Ana não esperava era a explosão de Clara. Você não entende nada do que é viver hoje, vó. Sinto que nunca serei suficiente para vocês. Não posso viver entre as expectativas de uma história que não é minha, gritou, o olhar desafiador como uma tempestade prestes a se desfazer. Aquelas palavras cortaram Ana como uma faca quente e em um instante tudo pareceu desmoronar. Seus sonhos de reconexão se transformaram em pó e o eco da porta se fechando atrás de Clara ressoou como um aviso. Este era o momento crucial, uma chance de reverter a trajetória ou um abismo que poderia separá-las para sempre. Estava claro que Ana precisava lutar. A história que moldou sua família havia chegado o momento de ser revelada, e ela estava decidida a conectar os pontos entre gerações. Clara, você precisa saber quem somos de verdade, murmurou Ana para si mesma, enquanto as lágrimas secavam, dando lugar à determinação. Era hora de transformar essa dor em um novo começo. Mas como fazer isso? Como abrir a porta para o coração da neta? Ana encarava a caixa ao seu lado, a luz suave do final da tarde iluminando os papéis que pareciam contar uma história esquecida. O cheiro de velho e o leve pó a faziam perceber o quanto o tempo havia se passado desde que ela mesma havia se deixado levar pela nostalgia. Olhando para as cartas, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Clara precisava entender que cada passo que seu avô deu, cada sacrifício feito, era uma fundação sólida que sustentava a família. Determinada, Ana decidiu que era hora de ir além das páginas amareladas. Ela queria que Clara visse e sentisse a vida vibrante de Miguel. Com isso em mente, começou a planejar como contaria a história. Não seria apenas sobre o avô, mas sobre a relação que construíram juntos, sobre as escolhas que moldaram sua vida e o que realmente importava. Dias se transformaram em semanas, enquanto Ana trabalhava meticulosamente no álbum, colocando fotos, recortes de jornais e cartas em uma ordem que contava uma narrativa poderosa. Cada detalhe cuidadosamente escolhido não apenas mostrava a força de Miguel, mas também revelava um pouco de si mesma, uma mulher que tinha enfrentado seus próprios desafios e sempre buscou a felicidade em pequenos momentos. Enquanto trabalhava, recordava-se de momentos com Clara.
A primeira vez em que elas assistiram a um filme de animação, e como as duas riram até chorar. Ana queria trazer aquele sorriso de volta, mesmo que por um breve instante. Ela queria que Clara soubesse que era suficiente, que não havia pressão, apenas amor. Mas à medida que criava seu projeto, Ana se questionava. Será que suas intenções seriam compreendidas? Será que ela conseguiria transpor a barreira que havia se formado entre elas? Finalmente, após longas noites em claro, o álbum estava pronto. A capa era simples, mas adornada com uma foto de Miguel sorrindo ao lado de Ana quando eram jovens. Um sorrisinho tímido se formou nos lábios dela, enquanto sua mente acalmava a ansiedade. É agora ou nunca, pensou. Em um dia ensolarado, Ana decidiu que era o momento adequado para confrontar a realidade. A expectativa estava no ar, quando, encontrada no pequeno café da esquina, Ana viu Clara se aproximar com um olhar desconfiado. Sentiu seu coração acelerar. Assim que Clara sentou-se à sua frente, Ana segurou o álbum em seu colo como um tesouro que precisava ser revelado. Clara, eu quero te mostrar algo importante, e espero que você me ouça, iniciou Ana, tentando abafar a tremedeira de sua voz. Mas a resposta de Clara foi um silêncio cortante, uma barreira que parecia mais impenetrável do que nunca. Era agora ou nunca. Ana abriu o álbum, as páginas revelando o passado de forma vibrante, cada história ilustrando amor, luta e superação. Mas conforme cada foto era retirada, Ana notou a expressão de Clara mudar, um misto de curiosidade e raiva. Por que você não me contou isso antes? A indignação nos olhos de Clara era evidente. Parecia que, ao invés de unir, a revelação do passado mais a irritava. Porque eu não sabia como, Ana respondeu, a voz cheia de emoção. Esperava que Clara finalmente abrisse seu coração e olhasse para a história de Miguel de uma maneira diferente. As palavras pairavam entre elas, carregadas de significado. Ana se sentia vulnerável, mas ainda assim, cheia de esperança. O dilema estava posto. Será que o passado poderia realmente curar as feridas do presente? E no calor daquele momento, a atenção de Clara desviou para uma foto específica, uma que prometia mudar tudo. Clara se inclinou para a foto, sua expressão de dor dando lugar a uma mistura de confusão e surpresa. A imagem mostrava Miguel na juventude, ao lado de uma mulher desconhecida. O sorriso dele expressava alegria pura, e os olhos de Clara se estreitaram enquanto analisava aquele momento. "Quem é ela?" perguntou, a voz tremendo entre indignação e curiosidade. Ana sentiu um frio na barriga. Aquela foto poderia ser a chave para a transformação que tanto desejava, mas também poderia romper a esperança que havia cultivado. "Aquela é a Luísa. Era uma amiga muito especial do vovô", respondeu, buscando controlar a ansiedade. "A amiga especial? Como assim? Você nunca me falou dela", Clara disse, balançando a cabeça, indignada. O ódio que brotava nos olhos dela quase machucava Ana. "Eu não sabia como. Seu avô nunca falou abertamente sobre o passado dele. Queria proteger você e suas memórias. E sais que quando alguém parte, fica um buraco tão grande. Não queria que você ficasse confusa ao saber." Ana se apressou a explicar, enquanto o coração batia forte. Um silêncio tenso tomou conta do café. A luz do sol que invadia a janela parecia intensificar a atmosfera pesada. Clara passava as mãos pelas páginas, parando em outra foto, uma onde Miguel e Luísa dançavam juntos em um baile, a felicidade irradiante em seus rostos. "Mas ele amava essa mulher?" Clara perguntou, com uma fragilidade inesperada na voz. O tom de voz dela tinha mudado, como uma folha sendo levada pelo vento. "Eu não sei, mas de qualquer forma, isso não apaga o amor que ele tinha por você e por mim. O que eu quero que você entenda é que a vida é feita de escolhas, e cada escolha que Miguel fez trouxe você até aqui", Ana respondeu, tentando unir os sentimentos confusos da filha. Clara encerrou o álbum abruptamente, como se isso fosse o suficiente para eliminar a dor do que estava descobrindo. "Você só me trouxe mais confusão, Ana. Como posso confiar na história que você me contou, se existem rostos que você escolheu esconder de mim?" A frustração dela ecoava por todo o espaço. Ana sentiu os olhos arderem. As lágrimas ameaçavam cair, mas naquele momento
Ela sabia que precisava ser forte. Eu não queria esconder nada, Clara. Eu queria que você conhecesse o seu avô de uma forma que o tornasse real e feliz, não metido em histórias tristes. A expressão de Clara continuava mudando. O conflito interno pesava sobre ela, e Ana podia sentir a balança da confiança se movendo. Havia algo ali, uma batalha invisível que Clara enfrentava entre a raiva e a curiosidade, entre o amor por Miguel e o desejo de conhecer toda a verdade. Você acha que vai conseguir me contar tudo? Ou vou ter que descobrir sozinha? Clara perguntou, e Ana percebeu que, por trás daquela dureza, havia uma fragilidade clara, um desejo por conexão. Eu quero te contar tudo. Estou aqui para isso, disse Ana, sentindo que algo havia mudado no ar. Clara olhou para o fundo do café, para o vão que se formava entre elas, e por um instante Ana acreditou que Clara estava perto de dar um passo à frente. Então, o que mais você está escondendo? Clara questionou, com olhos esperançosos e desafiadores ao mesmo tempo. Isso despertou um novo frio na barriga de Ana. O que mais poderia ter ficado ali, escondido nas sombras da memória? Ela suspirou, preparando-se para o que vinha a seguir, sabendo que a conversa estava longe de terminar. A promessa da verdade pulsava entre elas, forte e inegável. No instante em que Clara se preparava para abrir o próximo capítulo da história, Ana percebeu que o que estava por vir poderia moldar suas vidas de uma maneira que nunca haviam imaginado. Ana respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que dançavam dentro da sua mente como folhas ao vento. O silêncio se prolongava entre elas, pesado e repleto de sentimentos não ditos. Clara, com o olhar fixo no vazio, parecia lutar com a tempestade que encontrava dentro de si. A expressão de raiva havia dado espaço para uma fragilidade que a mãe não esperava. Clara, eu sei que essas descobertas são confusas, falou Ana, sua voz soando mais suave, quase maternamente. Mas às vezes precisamos encarar o passado para entender o presente. Luísa pode ter sido importante, mas isso não diminui o amor que seu avô sempre teve por nós. Clara finalmente levantou os olhos, e Ana viu um mar de emoções ali. Dor, curiosidade, mas também uma leve esperança. Por que você nunca me contou sobre ela antes? Achou que eu não poderia lidar com isso? Ana balançou a cabeça, a culpa pesando em seu peito. Eu só queria proteger você de mais dor, e se eu tivesse falado de Luísa, talvez você não visse seu avô como uma figura tão perfeita. Mas eu percebo que isso foi errado. Você merece conhecer a verdade completa, não um pedaço dela. A expressão de Clara se transformou. As emoções que a dominavam não eram apenas raiva. Havia tristeza, um luto por uma figura que ela amava, mas que agora se sentia distante. E se ele tivesse escolhido Luísa? E se eu não fosse mais a única? As palavras saíram quase como um sussurro, carregadas de angústia. O coração de Ana apertou. Seu avô fez escolhas que moldaram sua vida, Clara. Mas, no fundo, ele sempre voltou para você. Não é isso que importa? O amor que ele te deu? As perguntas afiadas de Clara a deixaram sem palavras. Mas havia mais ali, algo que ainda estava escondido de ambas e que poderia mudar tudo. Eu preciso saber mais sobre Luísa, sobre como ele se sentia. Disseste que era uma amiga especial. O que aconteceu com ela? A determinação na voz de Clara trouxe à tona uma nova energia. Ana sabia que, se quisesse consertar a conexão entre elas, precisaria ser franca. Luísa, ela era muito importante para ele, mas as circunstâncias da vida os separaram. Havia uma esperança de que pudessem ficar juntos, mas as coisas mudaram. Ana hesitou, buscando as palavras certas. Mas o que mudou? O olhar de Clara era firme, e Ana sabia que não tinha como escapar. Seu avô sofreu muito com a perda dela. Ele seguiu em frente, mas sempre carregou a memória dela consigo. É por isso que eu queria proteger você, porque o amor pode ser complicado e doloroso. Mas eu não quero ficar presa na dúvida. O que mais você esconde de mim, mãe? Clara estava à beira das lágrimas, mas havia uma determinação na sua voz que Ana não podia ignorar. Tem uma carta que ele nunca enviou. É sobre Luísa. O pesadelo da revelação estava prestes a se tornar real,
e Ana sentiu o peso do segredo adentrar a sala como um ladrão. Clara a encarou com uma intensidade que quase fazia Ana recuar. Aonde ela está? Eu preciso ler. Ana hesitou, relutando em abrir a antiga ferida novamente. Está guardada em uma caixa, no meu quarto. Mas você tem que entender, não sei como essa leitura pode impactar você. Eu não posso viver nas sombras. Eu preciso da verdade, mesmo que ela seja dolorosa. O ambiente parecia girar ao redor de Ana, enquanto ponderava o que fazer. Clara estava certa. O que mais poderia estar escondido naquelas entrelinhas? E a urgência do momento, permeada por um misto de amor e receio, fez Ana decidir. Com um aceno afirmativo, ela respondeu: Vamos, eu vou te mostrar. Ambas deixaram o café para trás, levando consigo a expectativa de que a verdade, ainda que dolorosa, poderia ser o primeiro passo para a cura. Enquanto se afastavam, uma nuvem pesada pairava sobre elas, mas havia também uma luz ao longe, prometendo esperança. No fundo do coração, Ana sabia que a revelação da carta não era apenas um segredo sobre Miguel, mas um novo capítulo que poderia redefinir tudo. Seria o amor que uniria ou a verdade que separaria definitivamente. As escadas pareciam mais longas do que nunca à medida que Ana e Clara subiam rumo ao quarto. O silêncio entre elas se tornava cada vez mais pesado, como um manto que cobria a luz das esperanças recém-nascidas. Clara estava inquieta, seus dedos inquietos brincando com a ponta da camisa, enquanto Ana se preocupava com cada passo que davam. A carta continha segredos, e Ana duvidava se estava pronta para revelá-los. Quando chegaram ao quarto, Ana se dirigiu lentamente à velha caixa de madeira que guardava os vestígios do passado. A peça estava empoeirada, como se os anos tivessem hesitado em tocar algo tão delicado. Clara se posicionou ao lado dela, os olhos fixos na caixa como se lá dentro estivesse a resposta para suas perguntas. Ana hesitava mais uma vez, mas a expressão de determinação de Clara a fez sentir que não havia retorno. Está aqui, Ana disse, enquanto levantava a tampa da caixa. O cheiro antigo da madeira misturado com o papel envelhecido invadiu suas narinas. Dentro, cartões, fotos em preto e branco, e no fundo, o envelope amarelado que guardava a carta. O coração de Ana disparou. Como ela poderia decidir o que era mais doloroso, esconder a verdade ou expô-la? Posso ler? O pedido de Clara veio como um sussurro, carregado de emoções que Ana mal podia entender. A mãe assentiu, entregando-lhe a carta com as mãos trêmulas. Clara puxou o papel com cuidado, os olhos brilhando enquanto tentava decifrar as palavras que poderiam mudar tudo. Sua respiração estava acelerada, e Ana podia ver o nervosismo estampado em seu rosto. Clara começou a ler em voz baixa. Meu amor, se um dia você ler isso... As palavras pareciam ganhar vida à medida que Clara proferia cada sílaba. Ana observava a filha absorver aquelas emoções brutas, repletas de amor e saudade, sentindo-se ao mesmo tempo feliz e angustiada. O texto falava de sonhos não realizados, de uma vida marcada por decisões difíceis e de um amor que nunca havia morrido. Todo dia que passa é uma luta sem você. Clara leu, a voz começando a falhar. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Era um testemunho da dor que Miguel havia carregado dentro de si. E agora Clara estava vivenciando essa carga. Por que ele nunca enviou? Por que não falou com Luísa? Clara interrompeu a leitura, indignada. O questionamento fervia na sala, e Ana podia ver a frustração crescendo dentro da filha. Eu não sei, Clara. Às vezes a vida escolhe caminhos que não entendemos. A tristeza na voz de Ana se misturava à culpa que a consumia. Clara estava prestes a voltar à leitura, quando um estalo de percepção iluminou seu rosto. Mas você sabia, não sabia? Você leu essa carta antes? O olhar de Clara era uma mistura de ferocidade e dor. Ana sentiu o peso do mundo em seus ombros. Sim, e eu simplesmente não consegui lidar com isso. Eu queria que você visse seu avô como ele foi, não como alguém que carregava arrependimentos. As palavras escaparam de seus lábios.
como se finalmente o peso da verdade estivesse sendo liberado. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara, e Ana avançou, envolvendo-a em um abraço apertado. Sinto muito, minha filha. Eu não queria te magoar. Após alguns momentos, Clara se afastou, os olhos ainda marejados. Mas agora havia uma nova determinação. Eu preciso de mais respostas. O que aconteceu com Luísa? Onde ela está? A pergunta ecoou na mente de Ana, e a mãe se viu em um dilema profundo. Eu não sei se estou pronta para te contar tudo isso, Ana começou, mas Clara não a deixou terminar. Se essa carta é só o começo, então eu preciso saber tudo. Não posso viver assim, às sombras. O desespero da filha refletia a própria luta de Ana. Ela sempre desejou proteger Clara, mas agora percebia que a verdade podia gentilmente costurar os laços entre elas, mesmo que aumentasse a dor. E antes que Ana pudesse decidir como responder, algo em sua mente acendeu uma lembrança esquecida. Havia algo mais que Miguel havia deixado para trás, algo que poderia responder às perguntas de Clara e talvez até mesmo trazer paz para ambas. Clara, talvez você tenha razão, mas antes de tudo precisamos encontrar outra coisa. Existe uma caixa na casa de sua avó que guarda muitos dos segredos de Miguel. Uma onda de expectativa envolveu o ambiente, e ambas sabiam que aquele seria o próximo passo em sua jornada de descoberta. O que mais estavam prestes a descobrir sobre o amor e a dor que desenharam a história de suas vidas? Ana e Clara saíram do quarto em um silêncio carregado de expectativa. O ar estava tenso, cheio de perguntas sem respostas e medos à espreita. A ideia de abrir outra caixa de segredos fazia o coração de Ana disparar, mas também despertava uma faísca de esperança. Essa nova busca poderia finalmente fazer sentido, como uma luz no fim do túnel escuro. As duas desceram as escadas, a luz do sol entrando pelo corredor, fazendo a poeira densar em pequenos feixes. Ana observava a expressão de Clara. Era um misto de determinação e um leve temor. Sabia que cada passo a levaria para mais perto de uma verdade que poderia mudar suas vidas para sempre. Você se lembra onde fica a casa da vovó? Clara perguntou, sua voz vacilante, mas firme. Sim, é perto da lagoa, onde costumávamos ir pescar. Você se lembra dos almoços que a gente fazia lá? Ana respondeu, um sorriso involuntário brotando ao lembrar dos momentos felizes. Lembro sim, eram os melhores dias. Clara sorriu, mas logo a expressão se apagou. E se não encontrarmos nada? E se a gente descobrir que não há segredos bons para descobrir? O nó na garganta de Ana apertou mais. Se não encontrarmos nada, ainda teremos nos reconciliado com o passado. A dor pode doer, mas a verdade também pode curar. Sua voz era suave, mas firme, como um farol em meio à tempestade. As duas saíram de casa, com os pés batendo no chão de terra, o calor do sol envolvendo-as. Clara tinha um ar de determinação, enquanto Ana sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Cada passo levava ambas mais perto do que buscavam, porém a distância até a casa da vovó parecia interminável. Quando chegaram à propriedade, as lembranças afloraram. O cheiro da terra molhada, o som dos pássaros cantando e a sombra das árvores que sempre foram um abrigo. Clara correu na frente, como se seus pés conhecessem o caminho de cor. Ana a seguiu, observando-a com amor e um toque de melancolia. Vamos procurar a caixa no antigo quartinho dos fundos. Era lá que seu avô guardava tudo. Ana indicou, apontando com a mão. Clara assentiu e logo estavam diante de uma porta velha, coberta de ervas daninhas. O coração de Ana pulsava rápido. E se o que encontrassem mudasse tudo? O que Miguel tinha deixado? Qualquer resposta que encontrassem poderia ser uma faca de 2 gumes. Está pronta? Clara perguntou, a mão tremendo ao tocar a maçaneta. Pronta ou não? Precisamos fazer isso. Ana respondeu, tentando esconder o tremor na própria voz. A porta rangeu ao abrir, revelando um espaço empoeirado, onde o tempo parecia ter parado. Caixas haviam sido empilhadas, cada uma prometendo guardar segredos esquecidos. Clara deu um passo à frente, enquanto Ana a seguia de perto, sentindo-se como uma intrusa em sua própria história. Vamos começar a procurar, Clara disse, a voz agora firme, como um espírito indomável. Ana o observou revirar as caixas. Cada objeto tirado do local estava envolto em uma aura de nostalgia. Clara, olha isso.
Uma das caixas havia aberto e dentro dela uma pilha de cartas, fotos e objetos. O coração de Ana apertou. Era como se o passado estivesse chamando. Tem algo aqui, parece importante, Clara exclamou. Ana se aproximou e juntas começaram a examinar os itens, enquanto um frio na barriga se acumulava conforme cada segundo passava. A expectativa era palpável. O que aquelas descobertas revelariam sobre Miguel e Luísa? E como isso as afetaria? Tem mais uma caixa ali no fundo, Clara apontou, seu olhar brilhando como se uma nova luz tivesse surgido. Ana se sentiu eletrizada. Então vamos lá, mais. Mais o quê, mãe? Mas precisamos estar preparadas para qualquer coisa. O que pode estar dentro pode não ser só doce, pode trazer dor também. As palavras pairaram no ar e a expectativa aumentou. Clara respirou fundo e deu mais um passo em direção ao que poderia ser o maior desafio de suas vidas. O futuro estava prestes a se desdobrar e a verdade, boa ou má, finalmente veria a luz do dia. E antes de abrir a próxima caixa, um ruído sutil fez ambas pararem. A porta do quartinho rangeu novamente e Ana olhou por cima do ombro. Havia algo que não estava sozinha nessa busca. Algo ou alguém que poderia mudar tudo novamente. Ana congelou, a mente pulsando com questionamentos. O ranger da porta ecoava no espaço silencioso, como se o próprio passado estivesse ressoando por suas paredes. Clara o olhou, os olhos arregalados de uma mistura de medo e curiosidade. — Mãe, o que foi isso? Clara sussurrou, seu olhar fixo na porta entreaberta. — Não sei, talvez seja só o vento. Ana respondeu, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. A tensão no ar era densa, cada segundo se tornando uma eternidade enquanto aguardavam o próximo movimento. Com um passo hesitante, Ana avançou para a porta, a mão suando na maçaneta. O ambiente estava cheio de ecos de algo que tinha ficado para trás, e cada canto da sala pareceu observá-lo com olhos invisíveis. Um brilho de esperança se misturava a uma sombra de apreensão. Seja o que for, não estamos sozinhas aqui, Ana murmurou olhando para Clara. E se for alguma lembrança que não deveria estar aqui? Clara perguntou, sua voz tremendo levemente. A ideia de encontrar algo que abalasse ainda mais a frágil dinâmica entre elas a preocupava. Ana respirou fundo, sentindo a adrenalina subir. Precisamos ser corajosas, disse, olhando para Clara, seu rosto iluminado pela luz que entrava pela janela. O que estamos buscando pode ser importante demais para nossas vidas. Clara assentiu, mas a hesitação ainda dançava em seus olhos. As duas, nervosas, mas determinadas, se viraram novamente para a pilha de caixas, agora mais como um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. Vamos abrir essa caixa, Clara disse, em um tom decidido, enquanto se agachava novamente, pronta para desvendar os mistérios. Ana observou com carinho. A coragem da filha era contagiante. Me ajuda aqui, Ana pediu, e elas se fizeram um círculo em volta da caixa que estava mais fundo. O cheiro de papel envelhecido e madeira se misturava ao ar, criando uma atmosfera única, quase mágica. Clara puxou a tampa e uma chuva de documentos e fotos antigos se espalhou. Cartas amareladas, bilhetes que pareciam contar histórias guardadas e sorrisos de um passado distante deslizavam por suas mãos. Os olhos de Clara brilharam ao pegar uma fotografia em preto e branco, mostrando um momento congelado no tempo. Era a imagem de Miguel, jovem e sorridente, com Luísa ao seu lado, ambos cercados por árvores floridas. — Olha isso! Clara exclamou, segurando a foto em sua frente. O rosto de Ana se iluminou ao reconhecer a jovialidade do pai, mas logo a emoção se esvaiu e a vida antes de tudo começar se tornou um peso em seus corações. Ele estava tão feliz, Ana disse, deixando os dedos tocarem a imagem como se fosse possível sentir a alegria daquele momento. Clara virou-se para ela, a curiosidade ardendo em seus olhos. — Mãe, quem era ele realmente? O que aconteceu entre vocês? Por que você nunca falou sobre isso? As perguntas eram balas disparadas, atingindo o coração de Ana diretamente. Ela sabia que agora não havia como voltar. Era hora de encarar a verdade. Eu não sei se estou pronta para isso, Ana balbuciou, a voz arrastando-se. O medo de abrir a caixa da dor a paralisava. Mas Clara não desistiria. — Por favor, mãe, precisamos saber. É hora de encarar nosso passado. O olhar de Clara a desafiava,
misturando força e vulnerabilidade. Ana olhou para a foto novamente. O sorriso de Miguel agora uma lâmina afiada, cortando o seu peito. Se havia algo que essa busca lhe ensinou, era que a dor não podia mais ser escondida. Ela precisava confrontá-la. Está bem, meu amor. Vou te contar. Ana começou a falar, e no fundo, sentia que começava a se libertar. Mas antes que ela pudesse continuar, um novo barulho ecoou e a porta rangeu mais uma vez. Desta vez, um rosto familiar apareceu na entrada, fazendo o coração de Ana disparar. Era alguém que ela não esperava ver. Oi, gente, o que acontece aqui? A voz dela soou suave, mas havia algo de inquieto nas palavras. O ar ficou pesado novamente, como se um novo mistério pairasse sobre elas. Ana e Clara se entreolharam, a interrogação em seus rostos indescritível. O que aquela visita significava? Como isso mudaria o que estava para ser revelado? O destino estava prestes a se entrelaçar de maneiras que nenhuma delas poderia imaginar. Ana sentiu que o ar ao seu redor havia mudado. O coração batia acelerado, como se quisesse escapar do peito. A pessoa que se acercava era Mariana, sua irmã mais velha, que não aparecia há tempos. O rosto dela parecia uma mistura de preocupação e surpresa, e Ana estava sem palavras. Mariana? A voz de Ana hesitou, cheia de emoções conflitantes. Clara, confusa, olhou de uma para a outra. O que aquela visita significava? O ambiente que antes era pesado agora estava carregado de memórias não ditas e sentimentos reprimidos. Mariana sempre havia sido uma figura nebulosa na vida delas, cheia de segredos e distâncias. Eu estava passando e ouvi vozes, Mariana disse, tentando parecer descontraída, mas Ana percebeu a tensão nas suas mãos, apertando a bolsa como se fosse uma âncora em meio a uma tempestade. Estamos só reorganizando algumas coisas, Ana respondeu, buscando trazer um pouco de normalidade para aquele momento. Parece mais um pedaço de história do que uma simples organização, Mariana perguntou, o olhar fixo na caixa aberta no chão. As fotos e documentos que estavam espalhados contavam uma narrativa que ela conhecia bem, talvez até mais do que Ana e Clara. Se você quiser, podemos conversar, Clara sugeriu, já indiferente à relação conturbada entre as duas irmãs. O jeito decidido da filha deixou Ana orgulhosa, mas ao mesmo tempo apavorada. Como poderia Clara sentir tamanha coragem? Mariana hesitou. Eu só não esperava encontrar vocês assim, mexendo na história da nossa família. Ana lembrou-se de momentos pesados, da distância que havia se criado entre elas, após um desentendimento que nunca foi totalmente resolvido. Talvez seja a hora de também falarmos sobre isso, Ana murmurou, a força da voz presa em sua garganta, como um grito sufocado. Clara olhou para a avó com uma expressão de compreensão e empatia. Estamos tentando entender o que aconteceu com o vovô. Conhecemos a imagem dele, mas a verdade parece ter ficado escondida. E você pode nos ajudar. O silêncio invadiu o espaço, denso e inquieto. Mariana finalmente se aproximou da caixa, e ao olhar as fotografias, algo dentro dela pareceu quebrar. Ele era um homem bom, mas a vida o tratou de forma dura. Mariana começou, a voz tremó. Na verdade, o que aconteceu entre vocês duas pode ter raízes mais profundas do que imaginam. Ana sentiu o coração apertar. Lembranças do passado o envolveram como uma sombra, e ela percebeu que cada um dos segredos que guardara havia se transformado em uma barreira silente, separando-a de Mariana e, por consequência, de Clara. O peso em suas costas parecia maior a cada palavra não dita. Eu não queria machucar você, Ana. Preciso ser sincera. Tem coisas que nunca contei e que têm a ver com a partida do Miguel. Mariana revelou, a expressão sombria. Mas é hora. Talvez essa caixa tenha vindo para nos unir de novo. Clara não conseguiu conter a emoção. Então vamos falar tudo o que for preciso. Sua voz firme era um convite à verdade. A decisão dela aplainou a rigidez do ambiente, permitindo a expressão de sentimentos que estavam entalados. Mariana olhou para a irmã, fazendo um movimento hesitante, quase como um passo em direção ao que havia sido perdido. Se vocês estão prontas, vou contar. Mas isso pode doer.
ela disse, o olhar profundo. Ana sentiu a pressão dentro de si. Era a hora. Era mesmo hora de confrontar o passado? A ansiedade misturava-se a um fio de esperança. Clara, ao lado, parecia ter certeza de que só assim o laço que as unia poderia se fortalecer, mesmo que as verdades fossem doloridas. Estamos juntas nessa, Ana respondeu, sentindo a coragem pulsar. Do outro lado do espaço, o silêncio envolveu a sala novamente, como um aviso, um prenúncio de que segredos, finalmente, estavam prestes a ser revelados. Mariana respirou fundo e, com os olhos fixos nas fotos do passado, começou a contar uma história que mudaria tudo. Tudo começou naquele verão. E assim, as palavras começaram a fluir, uma torrente de memórias que prometiam iluminar os cantos escuros do passado e redefinir o que significava ser família. Mas a cada revelação, uma nova pergunta pipocava na mente de Ana. Seria possível reconstruir o que havia sido desfeito? À medida que Mariana falava, uma parte dela temia que novas estradas de dor estivessem prestes a se abrir. Atrás delas, a porta rangeu levemente, como se o passado ainda tivesse algo a dizer. Mariana olhou para as fotos, seus olhos brilhando com uma mistura de nostalgia e dor. Ana e Clara, em um silêncio respeitoso, esperavam. O momento era tenso, como se o mundo ao redor tivesse parado e as 4 paredes da sala fossem o único espaço onde o tempo existia. Meus sentimentos sobre Miguel sempre foram complicados. Mariana começou, a voz quase um sussurro. Ele era meu irmão, mas ao mesmo tempo sua partida deixou marcas profundas em todos nós. Suas mãos balançavam, tentando encontrar o equilíbrio entre o que queria dizer e o que temia expressar. Ana sentiu uma confusão se instalar dentro dela, como um turbilhão de memórias e emoções. Miguel, o irmão que ela nunca conheceu bem, mas cujas histórias foram guardadas em um cantinho distante de sua mente como uma relíquia. Nunca tinha percebido quão profundamente sua irmã se sentia sobre isso. Naquela época éramos apenas crianças, Mariana continuou, seus olhos perdidos naquelas fotos. Haviam muitas brigas sobre o que fazer com ele, sobre como lidar com a dor da perda. A pressão para ser forte, para esconder os sentimentos, eu disse coisas que nunca deveria ter dito. Cada palavra era um fio solto de uma teia complexa. Você estava tentando proteger a família, Ana interveio, sentindo a necessidade de confortá-la. Às vezes a gente se fecha porque não sabe como lidar com a dor. Mas Mariana apenas balançou a cabeça, sua expressão carregada de arrependimento. E o que eu não sabia, o que eu não disse na época, foi que Miguel também estava lutando. Ele não era só nosso irmão. Ele tinha suas próprias batalhas e eu falhei em ser a irmã que ele precisava. Ana engoliu em seco, sentindo uma onda de tristeza. Se havia algo que ela aprendia naquele momento, era que a dor era uma experiência compartilhada, mas muitas vezes silenciada. Clara se aproximou, pegando a mão de Ana, buscando um apoio. Mas isso não explica por que você se afastou de mim depois disso, Ana desabafou, a voz mais firme, mais carregada de emoção. Depois da morte dele, você nunca mais foi a mesma. Mariana fechou os olhos e respirou fundo. Achei que estava fazendo o melhor para nos manter seguras. Afastei-me porque não sabia lidar com as consequências da dor. Meus medos me isolavam. A culpa ressoava em suas palavras, e o clima no ambiente parecia pulsar mais intensamente a cada revelação. Ana queria entender, mas a dor era um peso imenso nos ombros. Mas não é só você. Eu também me afastei. As palavras ficaram presas e as mágoas vieram à tona. E agora? Clara tem que carregar o peso de tudo isso? Por isso eu estou aqui, Mariana respondeu, um pouco mais firme, como se estivesse encontrando a coragem dentro de si, para consertar, para explicar o que não pude contar, e talvez para que todas nós possamos finalmente olhar para essa dor juntas. O silêncio retornou, mas agora era um silêncio diferente, cheio de possibilidades. O passado estava sendo desdobrado, e ali, diante de um monte de lembranças, algo entre elas começava a se transformar. Ana observou Clara. A expressão da filha passou de confusão para um semblante de determinação. Talvez seja a hora de falarmos sobre nossas próprias dores. O que você guardou de mim, mãe? A pergunta dela cortou a sala como uma faca. As palavras ficaram presas na garganta de Ana,
enquanto a tensão subia mais um nível. Lembranças, promessas quebradas e segredos de família estavam prestes a ser expostos. Como um dominó, um poderia derrubar todos os outros. Ana sentiu a gravidade da situação. Era agora ou nunca. O que mais estava escondido? Poderia ela também revelar o que sentia? As dúvidas a atormentavam, mas com um suspiro profundo, decidiu que estava pronta para abrir seu coração. Eu externalizei tudo, mas o que eu nunca disse foi... A porta rangeu novamente, interrompendo-a. Essa vez, seria apenas um barulho ou alguém estava ouvindo? O medo do que estava por vir a fez-se calar. A realidade estava à espreita, e a transformação que reverberava entre as três mulheres era apenas o começo de algo maior. O peso dos segredos pairava sobre elas, e a pergunta ecoava na mente de Ana. Até que ponto estavam dispostas a ir para verdadeiramente se encontrar? Ana sentiu que tudo estava em um ponto de ebulição. As emoções, os segredos e as expectativas estavam prestes a explodir. A intensa luta interna que todas enfrentavam se refletia na atmosfera carregada ao redor delas. A porta rangeu novamente, mas dessa vez era um sinal de que tudo poderia mudar. Mariana olhou para Ana e os dois pares de olhos encontrou a coragem que tanto buscavam. Estamos aqui para isso, disse Mariana, para dar um fim a esse ciclo de dor e solidão. A verdade precisa ser dita. Clara, sentindo a tensão, manteve a mão de Ana apertada, como se quisesse transmitir força e união. Estamos juntas nesta. Eu preciso saber o que você guardou de mim, mãe. Ana respirou fundo, o peso de suas próprias palavras a pressionando. Lembranças de momentos em que se sentiu sozinha em sua dor inundaram sua mente. Eu sempre pensei que se eu falasse sobre o vovô, iria te magoar ainda mais. Fui tomada pelo medo de que você me visse como uma falha. Tentei ser forte, mas a verdade é que me afastei porque também não sabia como lidar com a perda dele. Mariana sentiu. É assim que as feridas se tornam torrentes de dor. A distância cresce quando a falta de comunicação se instala. Precisamos parar de deixar que a dor nos vença. Clara olhou para a mãe, seus olhos cheios de compreensão e esperança. Se a vontade de nos proteger nos tornou estranhas, talvez agora seja a hora de entender e aceitar quem somos. A nossa história merece ser contada. Merecemos saber. Ana sentiu uma onda de alívio, como se um peso imensurável estivesse sendo lentamente levantado de seus ombros. Olhando para Mariana e Clara, ela percebeu que poderia finalmente colocar tudo para fora. Eu não queria que você visse Miguel como um herói perfeito. Ele era humano, cometia erros e tinha uma vida cheia como qualquer um, cheia de complexidades. Com cada frase, as barreiras entre elas pareciam se desvanecer. Ana continuou, sua voz tremendo levemente, mas se tornando mais firme a cada palavra. O que me machucou foi ver como ele se despedia de mim para estar com você em seus últimos momentos. Sua luz brilhava sobre todos nós, mas também era pesado carregar a expectativa que ele havia deixado. Uma calma estranha pairava na sala. Clara, ouvindo atentamente, começou a perceber que a história que tanto almejava conhecer não era apenas sobre seu avô, mas uma teia de amores, escolhas e perdas interligadas. E sobre Luísa? Clara questionou. Ela foi uma parte dele, e isso nunca nos foi contado. A dor dela ainda vive em nós, e eu não entendo por que você não poderia dividir essa parte da história conosco. Ana engoliu em seco, as lágrimas brotando em seus olhos. Porque eu sempre pensei que seria uma traição ao nosso amor. Mas percebo agora que a dor não tem que ser tecida em segredos. Todos merecemos a verdade, mesmo que ela doa. Mariana encorajou Ana, dando-lhe um leve sorriso de apoio. Liberte-se. A história que você tem guardada não precisa ser uma carga, mas sim um legado. Ana fechou os olhos, permitindo que as palavras finalmente fluíssem. Fechamos nossos corações em momentos de dor para nos protegermos da dor. Mas como sua avó, eu sei que é isso que nos une. Miguel amou Luísa, sim, mas ele também amou você, Clara, com toda a força do seu ser. Ele carregou a dor de nunca ter tido a oportunidade de se despedir.
As lágrimas de Clara começaram a escorregar pelo rosto. É por isso que eu estou aqui, para aprender, para entender. E agora estou começando a ver que a combinação de amores me faz quem eu sou. Nunca estarei sozinha, porque o amor é um legado que vive. A sala estava cheia de luz e respirações pesadas, mas agora carregadas de um novo entendimento. Mariana pegou a mão de Anã e juntas ergueram os braços, unindo as três. Nós somos mais do que a dor, ela sussurrou. Nós somos também as memórias, o amor que foi dado e tudo que ainda está por vir. Vamos seguir em frente. Clara sorriu. A conexão entre elas se fortalecia. Um novo capítulo estava sendo escrito. Onde a verdade e o amor dançariam de mãos dadas. E o que encontrarmos nessa caixa de segredos será nosso para entender, para curar e para crescer. Anã admirou a coragem de Clara e imaginou um futuro onde esse novo entendimento se transformaria em laços mais fortes, onde as memórias não seriam apenas guardadas, mas vividas e compartilhadas. As trevas se dissipavam e a luz da compreensão resplandecia sobre elas. Ainda há muito que descobrir, Anã disse, olhando para Mariana e Clara com um sorriso renovado. Vamos terminar o que começamos e depois seremos capazes de criar novas memórias que fortifiquem essa conexão. As três se viraram para a caixa, com corações pulsando em uníssono, e com mãos entrelaçadas e olhares cheios de esperança, estavam prontas para desvendar cada segredo, cada canto do passado, e assim transformar suas vidas para sempre. Agora, a verdade poderia finalmente aproximá-las mais do que nunca. Com um único olhar, elas sabiam que tudo estava apenas começando. Se você se emocionou com essa conclusão, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essas mensagens de amor e reconexão. Queremos saber o que você achou deste final. Comente suas reações e teorias sobre o que mais pode acontecer com Anã, Clara e Mariana. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Vamos juntos transformar vidas e histórias.